principais conceitos da lei de criptomoedas. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor, doutor em Direito, juiz federal. Acompanhe os meus vídeos aqui no YouTube, deixe seus comentários, pedidos, críticas, sugestões, ative as notificações para saber das novidades. Também veja os textos que eu publico no meu site oscarvalentecardoso.com/blog e acompanhe também as minhas redes sociais. A Lei 14.478 de 2022, a Lei das Criptomoedas, que entrou em vigor no dia 20 de junho de 2023, é um passo importante para definir o papel que as criptomoedas desempenham na economia brasileira. E para entender a extensão, a aplicação dessa lei, é preciso entender quais são os conceitos-chave que ela regula, e eu destaco dois conceitos principais. O primeiro deles, e é essencial inclusive para compreender o segundo, é o de ativo virtual. O artigo 3º da Lei 14.478 define o ativo virtual como a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamento ou com propósito de investimento. Então, apesar de a lei usar a expressão ativo virtual, não é todo e qualquer ativo virtual que é regulado pela Lei 14.478, mas apenas os ativos virtuais que cumprirem de forma cumulativa esses três requisitos legais, que são representação digital de valor, possibilidade de negociação ou transferência por meios eletrônicos e a utilização desse ativo para a realização de pagamento ou com a finalidade de investimento. Além disso, os incisos do artigo 3º da Lei 14.478 exclui expressamente da definição de ativo virtual a moeda nacional e as moedas estrangeiras, a moeda eletrônica definida pela Lei 12.865, moeda eletrônica não se confunde com criptomoeda. Terceiro, os instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços especificados ou a benefício proveniente desses produtos ou serviços, a exemplo de ponto de recompensa de programa de fidelidade, e aqui nós temos na lei o conceito de token sendo excluído da definição legal de ativo virtual. E quarto e último lugar, não se enquadra nessa definição legal de ativo virtual as representações de ativos cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, a exemplo de valores mobiliários e ativos financeiros. Então, a Lei 14.478, apesar de utilizar a expressão ativo virtual, é propriamente a lei das criptomoedas, porque ela regula apenas uma espécie de ativos virtuais, que são as criptomoedas, e com a exclusão de qualquer outro tipo de ativo virtual. Então nós temos que levar em consideração que de um gênero mais amplo nós temos os ativos virtuais, dentro desse gênero nós temos uma espécie criptoativos, e dentro dessa espécie criptoativos, que também tem subespécies, nós temos uma dessas subespécies de criptoativo, as criptomoedas, e apenas as criptomoedas é que são reguladas pela Lei 14.478. Então é preciso ter cuidado, porque apesar de a lei usar a expressão ativo virtual, ela se aplica apenas à criptomoeda. E aí, em consequência disso, o segundo conceito relevante é o de prestadora de serviço de ativos virtuais, que é definida no artigo 5º da lei, que prevê no caput que considera-se prestadora de serviço de ativos virtuais a pessoa jurídica que executa em nome de terceiros pelo menos um dos serviços de ativos virtuais entendidos como dois pontos, e aí nós temos 5 incisos no artigo 5º que definem o que a lei delimita como sendo atividades inerentes às prestadoras de serviços de ativos virtuais. E aí nós temos a troca entre ativos virtuais em moeda nacional ou moeda estrangeira, a troca entre um ou mais ativos virtuais, a transferência de ativos virtuais, a custódia ou administração de ativos virtuais e a participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais. E aqui temos que entender que ativo virtual para a lei significa criptomoeda. O parágrafo único do artigo 5º, em complemento, prevê que a autoridade reguladora, que é o Banco Central do Brasil, pode autorizar a realização de outros serviços que estejam direto ou indiretamente relacionados às atividades da prestadora de serviços de ativos virtuais, ou seja, que tenham algum tipo de relação com os 5 incisos do artigo 5º da lei. Então,
Prestadora de serviços de ativos virtuais no Brasil é apenas pessoa jurídica, autorizada a exercer essas atividades pelo Banco Central do Brasil, que oferecem os serviços, ou algum, pelo menos um dos serviços listados no artigo 5º da lei, como que são relacionados principalmente à intermediação de transações com criptomoedas, como ocorre, por exemplo, com as corretoras ou exchanges, os provedores de carteiras digitais, entre outros. Então, as exchanges são uma das pessoas jurídicas que podem ser prestadoras de serviços virtuais, de ativos virtuais no Brasil, entre outras possibilidades de serviços que podem ser prestadas. Com isso, eu encerro esse vídeo e em breve eu volto com mais um vídeo sobre o assunto. Deixe seu comentário, algum pedido, se quiser que eu trate de algum tema relacionado à lei das criptomoedas ou algum outro tema de direito digital, seja direito material ou direito processual. Até a próxima!